Oi gente, aqui é a Ana do Livro Nada Mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as outras leituras que eu fiz em 2019. Tem um primeiro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui linkadinho nos cards, onde eu conto algumas das leituras que eu tive esse ano. 2019 foi um ano que eu fiz poucas leituras. A gente tá no dia 26 de dezembro e eu li até agora 25 livros. Eu não acho que eu vá ler muito mais que isso. É um número bem pouco, mas foi um número maior que o do ano passado. E foram leituras no geral prazerosas, não tiveram grandes leituras, até porque várias coisas aconteceram ao longo desse ano, TCC, Enem, viagem, e eu acredito que eu esteja passando por um momento de transição literária. Muitos dos livros que às vezes eu olho pra minha estante, ou que no passado eu leria, hoje em dia já não me atrai tanto. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho das últimas leituras que eu fiz e quais foram as minhas melhores leituras de 2019. Não está em ordem, então assim, eu vou falar aleatoriamente. Vou começar pela última leitura que eu fiz, que foi a leitura de um e-book, que é O Ar que Ele Respira, da Brittany Settieri. É o primeiro livro da série Elementos. Essa autora escreveu O Senhor Daniels. Eu já li Senhor Daniels tem algum tempo. Eu gostei bastante da leitura. O Senhor Daniels é um new adult e esse também é um romance, já deixou de ser new adult, os dois personagens já são adultos. E aqui a gente vai ter a história de um casal que é formado através da dor e da perda. Ambos os personagens perderam pessoas muito importantes nas suas vidas e eles acabam se reencontrando no meio dessa dor, desse caos. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui no box de descrição, o link da resenha pra vocês lá conferir. É muito engraçado como a gente vai mudando o nosso gosto literário, e embora eu tenha adorado a leitura, tenha sido muito fluida, tenha sido um romance bem como eu lembrava que a autora escrevia, intenso, sensual, mas também cheio de momentos lindos e fofos, algumas coisas você já não engole com tanta facilidade. Então eu gosto muito de livros que trabalhem o luto, trabalhem a perda, trabalhem esse momento tão delicado na vida das pessoas. Entretanto, eu achei que esse livro teve uma romantização de algumas coisas que eu acho que não tem que ser romantizadas. Eu acho que o processo de luto ele é muito individual para cada um. E as pessoas que assim não conseguirem lidar com isso de uma forma natural, através do tempo, através de, enfim, de outros aspectos da vida, religião, outras pessoas ao seu redor, amigos, família, enfim, através desses outros artefatos a gente tem que procurar uma ajuda, e é uma ajuda psicológica, porque o luto pode acarretar uma série de outros problemas. Então esse foi um pequeno problema que eu tive com a leitura, mas ainda assim eu achei que foi uma leitura muito válida. Outro livro que eu li durante o processo do Enem foi Filosofias para Ocupados. Eu comprei esse livro na Bienal do Rio, e ele vai fazer um panorama de todos os filósofos ocidentais, vindo lá da Grécia e da Roma até os mais recentes. A autora não é muito profunda, mas eu acho que vale muito a pena para você conhecer de forma superficial o que pensam os grandes filósofos que a gente conhece. Então foi muito interessante, me ajudou bastante no Enem e me fez assim conhecer alguns filósofos que eu não conhecia e querer me aprofundar na obra deles. Outro livro que eu li foi Volte Para Mim, da Paola Alexandra. A Paola é uma das booktubers e blogueiras que eu mais gosto, que eu mais acompanho. Eu já li muito livro por indicação dela e é uma das poucas que eu realmente continuo acompanhando, mesmo nesse momento meu de não vida literária. Esse aqui é o romance dela de estreia. A gente vai ter a história de uma menina que ela foge da sua família em busca da sua própria liberdade, do seu próprio caminho. Eu achei muito interessante. Eu tava com altas expectativas e eu não me decepcionei, embora tenha sido bem diferente do que eu tinha imaginado. Aqui a gente vai ter mais um livro de autodescoberta da personagem. A gente tem momentos do passado, no presente, então você consegue entender o que a fez sair da sua terra natal e ir pra terra da sua mãe, dos seus antepassados, e o que ela deve deixar pra trás e as consequências do ato dela. Então assim, é um livro com uma carga emocional muito grande. O romance aqui não é o grande foco, o foco é realmente a protagonista, a família da protagonista, e eu achei esse um diferencial muito interessante. Então foi uma leitura que valeu muito, muito a pena, e muito em breve vai ter resenha lá no blog, e aí quando tiver eu posso atualizar esse vídeo com o link aqui no box de descrição.
Outro livro que eu li, e é um daqueles livros que talvez se eu tivesse lido há algum tempo atrás eu teria uma opinião muito diferente, é Fale, da Laurie Halse Anderson. Ela é a mesma autora de Garotas de Vidro. Essa autora ela gosta de falar sobre temas delicados. Nesse livro a gente vai ter um tema super delicado. Eu já tinha visto a adaptação literária, que é O Silêncio de Melinda, com a Kristen Stewart. E aí quando eu fui ler Fale, eu tinha uma expectativa que não foi bem atendida. O livro é altamente metafórico, altamente lento, não é uma narrativa fluida. Eu entendi que a autora quis falar sobre um tema muito delicado de uma forma muito sutil, assim. Óbvio, você sente o sentimento e as reações da personagem, mas muitas coisas me incomodaram nesse livro, além da narrativa. As pessoas ao redor dela, a própria protagonista, a família dela. E é um livro que, assim, não foi o que eu esperava em alguns aspectos. Eu esperava um livro muito mais fluido, um livro muito mais intenso. Foi uma tortura terminar de ler. Eu só li porque eu queria muito saber o desfecho do livro. É um livro com desfecho super aberto. Dizem que é uma característica da autora, então a gente não pode reclamar muito. Mas eu esperava uma coisa muito mais interessante, né? Outro livro que eu li, que também eu comprei na Bienal do Rio, foi A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Eu queria ler esse livro muito porque ele tem uma capinha que lembra o Outro Jeito de Usar a Boca, que também foi um livro que eu li esse ano. E eu adorei. Foi assim, um contato que eu tive com poesia, que não é muito comum. E aqui a Princesa que Salva a Si Mesma nesse livro tem uma pegada muito similar. Inclusive a diagramação dele é bem similar. Vocês conseguem ver, talvez. Entretanto, diferente de Outros Jeitos de Usar a Boca, em que você se sente conectada porque a autora trabalha os tipos de amor, A Princesa Salva a Si Mesma neste livro é quase uma autobiografia em forma de poesia. Então a autora fala muito de si mesma. Então eu não me senti tão conectada como eu me senti com Outros Jeitos de Usar a Boca. Valeu a pena, é um livro que você lê em 1 hora ou menos, mas assim, não foi tão impactante, sabe? Outro livro que eu também li nessa temática de luto e perda foi Antes de Partir, da Colleen Oakley. Eu sou apaixonada por essa capa, eu acho uma capa lindíssima. E eu fui muito seduzida pela capa e pela sinopse. Aqui a gente vai ter uma mulher que descobre que seu câncer voltou, bem na época do aniversário de comemoração da cura do câncer. Só que dessa vez o câncer voltou muito pior. E ela tem pouco tempo de vida. E nesse pouco tempo de vida, a preocupação que ela tem é como o marido dela vai viver sem ela. Então ela resolve que ela vai descobrir uma outra esposa pra substituí-la quando ela se for. É um livro que, ao mesmo tempo, eu gostei de algumas coisas, outras coisas me incomodaram um pouco. A protagonista é uma pessoa que me incomodou muito, ela é uma pessoa super organizada, super pragmática. O livro é todo narrado do ponto de vista dela, o que pra mim é um dos maiores defeitos desse livro. Se fosse um livro narrado em terceira pessoa, onde eu tivesse um pouco da visão do marido dela, algumas coisas seriam mais fáceis. Durante a primeira metade do livro você vai conhecer ela, por que ela quer arrumar uma outra esposa pro marido, e você vai conhecer o marido e você vai entender a devoção que ela tem por ele. E ao mesmo tempo que tem uma infantilização que ela faz dele, como se ele fosse 100% incapaz de viver sem ela, do tipo, ele não vai sobreviver, tipo, como que ele vai se alimentar, como ele vai organizar suas próprias coisas. Na segunda metade do livro começa a rolar uma série de mal-entendidos que poderiam ser resolvidos numa simples diálogo, numa simples conversa. Então são aqueles tipos de artifícios que os autores usam que hoje em dia eu não consigo mais engolir com tanta facilidade como eu engoliria há anos atrás. Então hoje em dia já me dá nervoso, já me dá raiva, e tava com vontade de sacudir os dois personagens, tipo, parem pra conversar, enquanto eles ficam se evitando e tudo mais. Então são pequenos detalhes, assim, que acabaram fazendo com que a leitura não fosse 100%, mas ainda assim o final dele é muito lindo e valeu muito a pena, deu uma lagrimazinha ainda, e eu realmente recomendo a leitura. E por último, mas não menos importante, eu li Crer ou Não Crer. É um livro escrito pelo padre Fábio de Mello e Leandro Carnal. O padre Fábio de Mello, talvez muitas pessoas conheçam, ele é um padre, só que ele tem uma pegada diferente, ele é cantor, ele faz palestras, ele escreve livros. E o Leandro Carnal, ele é um historiador ateu, que é um alto estudioso das religiões. E nesse livro a gente tem um diálogo entre os dois sobre
fé, sobre religião, sobre ética, sobre moral. Eu queria muito ler esse livro porque eu admiro muito os dois. E eu queria muito saber como seria essa conversa entre uma pessoa super religiosa, ao ponto, né, de ser padre, e uma pessoa ateia? Eu acho que é assim. Uma pessoa... Enfim, um homem ateu. E aqui a gente tem um diálogo super respeitoso. Acho que o mais lindo desse livro é como você consegue ter um diálogo entre duas pessoas com opiniões totalmente opostas, de universos totalmente opostos, e ela consegue ser respeitosa e como, através desse respeito, você adquire um conhecimento gigantesco. Então você aprende muito e é muito legal ver como foi o desenvolvimento da fé para um e da perda da fé para o outro, e como esse outro que perdeu a fé, ele se engrandeceu através de obras de arte, através da filosofia, através da leitura. E é muito engraçado porque ele fala que, se você não tem a Deus, pelo menos tem Aristóteles. Então é muito legal você ter um outro ponto de vista sobre o ateísmo. Eu sempre tive um certo preconceito contra as pessoas ateus, até porque normalmente as pessoas ateus são um pouco complicadas, elas julgam muito as pessoas que são religiosas, e aqui eu tive um ponto de vista muito mais respeitoso e vi como as pessoas podem se respeitar e como as pessoas podem se respeitar muito mais, embora tenham opiniões divergentes. E foram essas as minhas leituras de 2019, e agora vamos para as minhas melhores leituras. Eu vou eleger 2 livros para serem as minhas melhores leituras. Um foi esse que eu acabei de falar, que é o Crer ou Não Crer, mudou muito o meu ponto de vista. E o outro livro é O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, escrito pelo Luiz Felipe Pondé, desculpa. Foi um livro muito maravilhoso, que eu super recomendo pra vocês. Eu vou deixar aqui a resenha no box de descrição. Me contem aqui nos comentários qual foi a leitura favorita de vocês nesse ano de 2019. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima.